quero deixar esse louvor para você, vai ser lindo. Porque Deus cumpre o que Ele prometeu, é lindo na sua vida, vai ser lindo na minha e já é lindo. Tudo aquilo que Deus tem feito. Eu quero estar saudando vocês todas com a paz do Senhor. Bom dia, Chayane, bom dia, Andréia. Quem mais está aí, meninas? Eu quero estar falando ali, as meninas da nossa mentoria, as irmãs que não estão na nossa mentoria, mas que já têm o nosso livro. Meninas, peguem o nosso livro. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre o nosso livro. Nós estaremos aqui falando de uma lição que ainda não foi ministrada na nossa mentoria e será ministrada aqui, a direção que o Senhor me deu. Mas antes eu quero estar te saudando nessa manhã e também estar te convidando para você estar chamando uma amiga para essa live. Irmãs, bom dia, Vanilda. Irmãs, nada melhor do que nós iniciarmos a semana com saúde, com a nossa família bem, graças a Deus, mas também com uma palavra direcionada da parte do Senhor. Vocês sabem, como eu sempre digo, bom dia, Adriana Vieira, primeira vez, seja bem-vinda. De onde você é, Adriana? Seja bem-vinda. Quem já é da família, eu quero estar saudando. Quem não é assim como a Adriana, deixa aqui seu nome, a cidade de onde você está falando. Irmãs, vocês sabem que eu sempre digo que as lives aqui não tem um dia, não tem uma agenda, porque eu procuro estar aqui quando tem propósito, quando tem palavra e quando é algo da parte de Deus. Então, por isso, bom dia, Elizabeth, também a primeira vez, seja bem-vinda. A Vaina de Minas Gerais, que bênção, irmãs. Então, por isso, nessa manhã eu quero estar te encorajando. Chame uma amiga de Jesus para estar aqui recebendo da parte de Deus, porque hoje nossa palavra será direcionada. Olha só, a Adri é de Caxias do Sul, aqui pertinho. Pertinho não, né, irmãs? Acho que é uns 800 quilômetros, mas aqui do Rio Grande do Sul também. Goiânia. A Ana está no Rio. Olha só que bênção, que bênção. Sejam todas muito bem-vindas, irmãs. Toda a honra, toda a glória a Deus. Se sinta abraçada nessa manhã, se sinta abraçada. A Cris também, ó, da primeira vez, lá da Bahia. Olha só que bênção, né? Ali a Elisete também, do Mato Grosso. Olha só, irmãs, que bênção. A Patrícia de Goiânia. Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas, irmãs, em nome de Jesus. Irmãs, eu já quero estar começando orando. E você que está a primeira vez aqui, nós temos um combinado nas nossas lives. Quem é da família já sabe. Nesse momento eu estarei orando pela nossa live, por vocês. Mas eu peço que vocês orem por mim. Quem aí puder, levante a mão, ore pedindo, intercedendo pela minha vida, por esse momento. Porque nós estamos, irmãs, numa mesa espiritual nesse momento. Esse momento é a hora da palavra, é a hora do alimento vivo, real. É aquele pão do céu. Então, ore pela minha vida. Ore para que todas as irmãs que precisam dessa palavra também venham receber. Bom dia, Nayane. Bom dia, Adri. Adri já é da família também ali de São José. Patrícia, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Vamos iniciar orando então, irmãs. Senhor Deus, ou Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, em primeiro lugar, por esse dia, por nós podermos estarmos aqui com saúde, ouvindo a Tua palavra, Pai. Senhor, a Tua palavra diz aquele que tem ouvidos que ouça. Ô Jesus, que nós nessa manhã possamos ouvir o que o Senhor está dizendo, que nós possamos discernir tudo aquilo que será falado, e Espírito Santo, que o Senhor fale, não te cales. Que o Senhor abra cada coração, cada entendimento, cada lar que precisa ser aberto para a Tua palavra nesse dia, Deus, que não haja impedimento. Pai, venha tocando na conexão da internet, venha tocando no nosso lar, que não haja atrapalho, que não haja empecilho. Ô Jesus, o Senhor tem liberdade de fazer tudo o que lhe apraz nesse dia. Pai, fala conosco. Toma a direção, porque é tudo por Ti, para Ti, de Ti, Senhor, nesse dia. Fala, Deus, que haja em nós nessa manhã um coração disponível, ensinável, um solo fértil.
Que essa palavra venha encorajar, levantar, posicionar, nos alinhar, Senhor, no centro da tua vontade, Senhor. Que essa palavra, em nome de Jesus, não volte vazia. É o nosso pedido, é a nossa oração, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Bom dia a todas aquelas que entraram. Irmãs, eu vou abrir aqui no celular para mim estar acompanhando os comentários de vocês, mas sejam todas bem-vindas. Que Deus abençoe cada uma que está a primeira vez. E nós vamos iniciar, irmãs. Eu quero iniciar aqui falando hoje o nosso tema. O nosso tema é a mulher sábia paga o mal com o bem. Então, para nós estarmos entendendo um pouquinho a lição, entendendo aquilo que vai ser falado, eu estarei iniciando lendo aqui o dia 17. Quem já tem o livro ali, as irmãs que têm, nós estaremos hoje na lição 17 do nosso livro. Irmãs, esse livro, ele é composto de 31 textos. Cada texto baseado num tema do livro de Provérbios, dia 1, dia 2, dia 13, assim até o dia 31. E depois dos textos, tá, devocionais, ele tem aqui para nós, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, uma lição. Ó, por exemplo, esse aqui, a mulher sábia bondosa, até a lição da mentoria de hoje à noite. E aqui cada pergunta com uma referência bíblica, uma não, às vezes 2, 3 referências bíblicas. Ali essa parte nós usamos na nossa mentoria. Mas essa parte, você que já tem o livro, você pode estar ministrando, fazendo live, como eu vou fazer nessa manhã, estudando. Essa mentoria e esse estudo, irmãs, é para quem quer profundidade bíblica. É principalmente para aquelas irmãs que dizem, eu leio a Bíblia, eu não entendo. Não tem como não entender, principalmente quando nós estudamos juntas, quando nós estamos no mesmo propósito. Então, eu não vou falar da mentoria. Você que quiser adquirir o livro, você que tem dúvidas sobre a mentoria, nos procure no WhatsApp, aqui no Instagram, nos chame depois, porque o propósito, irmãs, hoje é a palavra. Eu estou aqui hoje para ministrar a palavra, tá? Então, quem não tem ainda o livro, adquira o seu, está uma bênção. Eu acredito que já tem as irmãs que estão aí fazendo, né? Eu sei que a Adri que está na live está fazendo. Quem mais? Tem mais alguém aí da mentoria? Nós temos mentoria na segunda-feira à noite, na terça-feira pela manhã. E será uma honra te receber. Mas hoje eu quero iniciar com a palavra, irmãs. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos iniciar lendo o nosso texto que diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui, que eu já me perdi. Dia 17, irmãs. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me escutando bem? A Rita já é nossa da família também, está na terça-feira de manhã. Quem mais, irmãs? Eu estou com uma faixa bem nos comentários, por isso que eu demoro um pouquinho para responder vocês, tá complicado de ler. Mas eu tenho mais alguém. A Cláudia também está ali na segunda-feira à noite. Irmãs, vamos para o dia 17, página 44, tá, irmãs? Quem está com o livro ali, ó, a Charlize, né? Exatamente, irmãs, tem sido um discipulado, irmãs, um discipulado maravilhoso, né? Para a honra e para a glória de Deus. Irmãs, diz assim, ó, para nós. Título: A mulher sábia paga o mal com o bem. Nosso texto base da nossa lição, do nosso texto, da palavra de hoje é Provérbios 17, 13. Dia 17, leitura do Provérbios 17, texto base Provérbios 17, 13. E esse é o tema que eu trouxe para nós, irmãs. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Provérbios 17, 13. Eu quero meditar com vocês sobre um dos exemplos que a Bíblia nos fornece de pessoas que não retribuíram o mal com o mal. Vamos ler 2 versículos de Gênesis 50, versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Versículo 21. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Irmã, só um pouquinho, eu vou baixar aqui um pouquinho o som, que está me atrapalhando. Vocês estão me ouvindo bem, ok? Confirmando. Continuando aqui. Todas nós conhecemos a história de José.
humilhado pelos irmãos, jogado ali no poço, vendido como escravo e preso injustamente. Mas em nenhum momento nós vemos José se vingando ou planejando o mal contra a sua família. Pelo contrário, nesses versículos nós percebemos um homem que entendeu que mesmo o mal que os seus irmãos intentaram contra ele, Deus transformou em bênção. Agora, reflita por um momento. Será que nos dias de hoje nós passamos por situações semelhantes às de José? Será que você já foi traída, humilhada ou acusada injustamente? Talvez você esteja enfrentando um deserto, carregando as marcas de algo que fizeram contra você, assim como José passou. Eu não sei o que você passou ou está passando, mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um exemplo poderoso de perdão. José compreendeu que até mesmo aqueles que tentaram prejudicá-lo foram usados por Deus para cumprir o seu propósito. Talvez você tenha sido acusada, traída, abandonada, ou talvez até mesmo, abre aspas, tentaram te jogar no poço, fecha aspas, e te esquecer. Mas José nos ensina que Deus é soberano e sempre cumpre o seu propósito, independente, minha irmã, das circunstâncias. O coração de José era ensinável e ele entendeu que se Deus permitiu que ele passasse por aquilo, nada poderia impedir os planos de Deus para a sua vida. José é um exemplo para nós de fidelidade a Deus, humildade e perdão. Ele poderia ter escolhido retribuir o mal que sofreu, mas ele escolheu permanecer em Deus e nos seus valores e nos seus princípios. José decidiu retribuir o mal com o bem. Ele não apenas perdoou, mas ele resolveu e ele decidiu, irmãs, abençoar os seus irmãos. Os tratou de forma respeitável, os trouxe para perto e cuidou deles. Não houve apenas uma provisão material da parte de José para a sua família, mas também houve restauração, cura, testemunho e um legado de fé. Tudo por causa de uma decisão. A decisão de pagar o mal com o bem. Que Deus nos dê essa sabedoria, nos conceda em nome de Jesus um coração perdoador, generoso e parecido com o de Cristo. Que possamos abrir mão da razão, da dor, do orgulho, das mágoas e pagar o mal com o bem, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Quem entrou depois, nós estávamos lendo texto 17 da página 44 da nossa lição 17 do nosso livro Mulheres Sábias em Construção. Irmãs, eu sei que todas nós estamos aqui porque há um propósito. E hoje eu sei com quem eu estou falando. Eu sei que eu estou falando com mulheres que talvez estão passando processos assim como José estava, assim como eu estou. Mulheres que talvez tenham se perguntado, Senhor, para quê, por quê, como, quando. E ali, quando eu meditava na história de José, irmãs, aqui o nosso texto diz assim, ó, reflita por um momento. Você está passando por situações semelhantes a de José? Você já foi traída? Você foi humilhada? Talvez você está sendo acusada injustamente. E ali, quando eu meditava sobre isso, quando eu estava pensando sobre isso, o tema do nosso livro, irmãs, é Mulheres Sábias em Construção. As meninas que caminham comigo, bom dia Milena, né? Bom dia a todas que estão entrando. As meninas que caminham comigo ali, que eu tenho a oportunidade, a honra de caminhar juntas, eu sempre digo que nós não estamos prontas. Todos os dias é Deus nos construindo, desconstruindo algumas áreas, tirando, colocando, movendo. Porque a Bíblia diz que fiel é aquele que começou a boa obra em nós. E hoje, irmãs, aqui eu percebo assim que para nós sermos essas mulheres sábias, mulher virtuosa, mulher de Deus, amigas de Jesus, nós precisamos ser mais do que chamadas.
Eu sei que eu estou falando com mulheres que foram escolhidas por Deus para um grande propósito, uma missão. Assim como José foi escolhido. Mas quando eu olho para a Bíblia, e ontem eu estudava, e eu dizia assim, Deus, me mostra o segredo de José, me mostra por que ele passou por tantas coisas, por que não outro irmão? E eu quero ler com vocês Gênesis 37. Exatamente o que ali a Elisângela colocou. Às vezes a vontade é nós nos vingarmos. É a gente pegar e resolver as situações. E às vezes o que Deus está pedindo é deixar nas minhas mãos. Gênesis 37, irmãs. 13:5, tá? Essa parte aqui não está no nosso livro, tá? Diz assim, ó. Ora, Israel, pai de José, né, irmãs? Ali, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso, ele mandou fazer uma túnica longa para ele. Versículo 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, eles odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Versículo 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Irmãs, aqui, o pai gostava mais de José. Ali a gente vê o porquê, a Bíblia explica porque José tinha nascido ali na velhice. E eu meditava, irmãs, e eu trazia para nós. E a primeira resposta que eu quero estar trazendo, porque eu sei que talvez você está passando por esse questionamento, porque eu às vezes já passei, Senhor, mas como assim eu não tenho nada, eu não sou nada, Senhor, por que essa situação? Irmã, José tinha uma coisa que era especial. Você tem algo especial que você carrega, que é o amor do Pai. Aqui diz que José era amado. Aqui diz que ele gostava mais de José. Aqui diz que ele gostava mais ainda. Os irmãos já não gostavam. Os irmãos já tinham aquela, vamos dizer assim, rixa. E ainda depois do sonho, a Bíblia diz que eles passaram a odiá-lo mais ainda. Aqui, irmãs, os irmãos, eu não estou falando de coisas carnais nessa manhã. Mas às vezes você não entende, talvez você diz, essa irmã, essa pessoa tem mais coisas do que eu e fica me invejando. Talvez você diga, nossa, mas eu não fiz nada e essa pessoa não gosta de mim. Talvez você fique pensando, nossa, mas eu não caço confusão, não procuro confusão. E essa situação, ou aquela pessoa, ou às vezes até mesmo ali, como diz os irmãos, por que, Senhor? Minha amada, eu e você nós somos amadas por Deus. O inimigo da nossa alma, ele não precisa de muita coisa. Ele não precisa de muita coisa. E quando nós entendemos isso, que nós estamos numa batalha, não por aquilo que nós estamos nos esforçando, não por aquilo que nós estamos buscando ser, mas por aquilo que nós já somos. É como se as escamas dos nossos olhos caíssem. É Deus te dizendo, minha filha, eu te amo. Minha filha, eu te escolhi. Minha filha, eu sou contigo. Para de buscar validação em pessoas. Para de buscar ali esse abandono, que você se sente abandonada, você se sente traída, você sente que você queria ter muitas pessoas. Eu sou contigo, eu sou com você. Você é amada por mim. A Bíblia não diz, irmãs. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, né? Bem-vinda todas que entraram. Irmãs, a Bíblia não diz. Mas eu meditava nas situações que nós passamos na nossa carnalidade. Muitas pessoas ali em busca de uma aprovação. Muitas pessoas em busca ali de não ser mais rejeitada. Muitas pessoas em busca de uma validação externa. Mas eu faço, mas não vem. Mas eu faço o meu melhor, mas não me reconhecem, mas não me valorizam. Será que eu e você temos noção que nós somos amadas? Talvez nós estamos buscando validações, amor, suprir nossas carências, onde pessoas não vão validar. Os irmãos te invejam de José. Bom dia, Nora. Então, irmãs, ali, sabe, a gente precisa começar a pensar um pouquinho. Em vez de pensarmos o porquê, o pra quê, por que eu sinto? Por que eu estou sentindo tanto?
Por que eu estou buscando a validação dessa pessoa? Por que eu estou buscando ser vista por essa pessoa? Por que eu estou querendo que essa pessoa celebre comigo? Às vezes nós buscamos ali, irmãs, como José, ele foi contar o sonho para os irmãos. Nós queremos aprovação em algo que Deus já determinou, algo que Deus já te falou, algo que Deus já disse vá e faça. Mas você talvez está buscando que alguém diga uau, faça, uau, é de Deus, alguém celebre. E há situações, irmãs, que por você ser amada, você pode pensar que não tem nada de diferente, mas por você ser amada, você vai causar sim inveja. Você vai sim causar ali sentimento de rejeição, sentimento de, quer ser mais do que os outros, é uma sonhadora. Então ali, irmãs, isso, sabe, nós precisamos começar a pensar e desviar o nosso foco. Por que eu quero aprovação? Por que eu quero validação? O que eu estou buscando com isso? O que nós estamos buscando com isso, irmãs? Outra coisa, assim, que eu preciso falar, talvez é algo muito falado também. José contou os sonhos para as pessoas erradas. Irmãs, às vezes a gente fica, como eu disse, carência. Busca de validação, busca de aprovação, busca que a pessoa ali valide. Certo, tá certo. Não, irmãs. Deus precisa nos aprovar. Deus precisa nos validar primeiro. E quando Deus nos valida, quando Deus nos vê, quando Deus nos ama, há processos que nós vamos passar, talvez assim como José passou. Então, irmãs, aqui, José era diferente e pronto. E pronto. Eu não sei se você já ouviu, eu sempre gosto ali, eu tenho filhos. Então, muitas vezes, você não é todo mundo. Mas não. Fulana faz, fulano vai, fulano não vai. Não quero saber, você não é todo mundo. E eu estou aqui nessa manhã para te dizer isso e te lembrar isso. Minha irmã, você não é todo mundo. Você se move pelos planos de Deus. Você se move pelos sonhos de Deus. Você se move pela palavra de Deus. Então, hoje, irmãs, é dia de cura, de nós começarmos a cortar esses laços de carência, laços, às vezes, de dependência, laços, talvez, de rejeição, de busca de validação. Hoje é dia de nós olharmos para Deus. Deus, para que o Senhor me criou? Porque nas pessoas você não vai encontrar. No seu coração, coração enganoso, suas emoções você também não vai encontrar. Mas na palavra de Deus, em Deus, naquele que te criou, naquele que te formou, sim, você vai encontrar a resposta. Por quê? Para quê? Qual o propósito? Qual a missão? Então receba nessa manhã, não é os outros que vão te validar, que vão sonhar contigo, que vão dizer, meu Deus, uau, que sonho lindo, é contigo, você vai ser melhor do que nós, não. Nossa validação, nossa aprovação, o que nós somos está em Deus, está em Deus. Então, irmãs, ali, essas circunstâncias caóticas ali que ele passava, né, irmãs, ali, o que a Bíblia diz para nós? O que hoje Deus está tentando falar para nós mais uma vez? Pare de olhar para a traição, para a perseguição, para a acusação, para as circunstâncias e continue olhando para Deus. Continue olhando para Deus. Olha só o que o nosso livro diz, irmãs. Eu não sei o que você passou. Eu não sei, irmãs. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu não sabia o que você estava passando. Hoje aqui nessa live eu também não sei o que você está passando. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um exemplo poderoso de perdão. José compreendeu que até mesmo aqueles que tentaram prejudicá-lo foram usados para contribuir com o seu propósito. Eu não sei vocês, semana passada, não sei se todas acompanharam, ali eu perdi, né, vários grupos do WhatsApp, perdi o número do suporte que eu trabalhava, e ali, irmãs, um dia assim, acontecendo tudo assim, tudo que poderia acontecer, aconteceu. E eu lembro que no meio daquela assim, situação, eu disse, Deus, me dá uma palavra. Abri a Bíblia, orei, Deus me dá uma palavra. Fechei a Bíblia, peguei outra palavra. E caiu ali, irmãs. E Jesus lhe disse, Lázaro, saia para fora. E eu disse, não, Deus, eu vou orar, o Senhor vai me dar outra palavra para eu estar entendendo. Caiu de novo, Lázaro, venha para fora. Irmãs, ali eu pedi oração,
falei pra irmã a palavra que Deus estava me dando. Enquanto Deus estava falando com a irmã, Deus já falou comigo na hora o que significava. Sabe o que significa? Significa o que nós estamos vendo hoje na vida de José. O inimigo muitas vezes vai querer te paralisar, te entristecer, fazer você olhar para as pessoas, porque na hora, irmãs, na hora que aconteceu isso, eu comecei a calcular. Eu disse, meu Deus, 18 grupos do WhatsApp, 75 grupos da mentoria do quarto de guerra. Senhor, as pessoas que eu atendo, muitas pessoas estão ali, eu não tenho número, estão nesse número do trabalho. Irmãs, eu comecei a ver toda a perca, sabe? Aquele trabalho, assim, que você pensa, assim, era como se algo começasse, assim, ó, se destruir. E na hora, o Espírito Santo disse, hoje de manhã, você estava na live, irmãs, na segunda-feira nós tivemos live ali com a Sayonara. Hoje de manhã você estava falando que não é sobre números, não é sobre coisas terrenas. E ali na hora, irmãs, quando Deus falou isso comigo, eu digo, Deus, o trabalho é teu, os grupos são teus, as mulheres são tuas, tem um propósito. E à noite ali, quando a irmã começou a mandar um áudio daquela palavra, ele começou, sabe, irmãs, falar que muitas vezes o inimigo vai vir assim na nossa vida, ó, morreu, não dá mais, acabou, não adianta, todo esforço que você fez não é para ser. Como que José se sentiu, irmãs? Tendo promessa, tendo irmãos, tendo uma família grande, tendo um pai próspero, sendo vendido como escravo. Como José se sentiu honrando a Deus, cumprindo todos os seus deveres, trabalhando como para o Senhor e sendo ali injustiçado, sendo ali, irmãs, né, até tido assim como um abusador. Como que José se sentiu sendo preso injustamente. E é isso que ele quer fazer contigo e comigo, quer fazer com que nós venhamos sentir demais. Quer fazer com que nós venhamos sentir o abandono, sentir a rejeição, sentir a injustiça, sentir que o nosso esforço está indo por terra. Mas, minha amada, eu quero te dizer o que o Senhor me disse aquele dia. Quem nos sustenta não é as pessoas. Quem te sustenta não são os números. Quem te sustenta, até mesmo ali, irmãs, provisão. Deus está falando sobre provisão. Não é o salário que você recebe, é Deus que te sustenta, é Deus que provê, é Deus que traz ali o mantimento para sua casa, é Deus que sustenta o seu ministério, é Deus que traz as pessoas certas, não ali somente as chamadas, mas Deus está colocando em nossas mãos as escolhidas. Deus está colocando nas suas mãos não somente a providência, mas a providência dele, o milagre dele, a provisão dele para nós. E quando nós começamos a irmã sentir menos, eu sinto isso, eu sinto aquele dia, mas eu estava tão ocupada com tantas coisas que eu não tinha como sentir. Eu não tinha como chorar, eu não tinha como ali, sabe, sentir, porque eram muitas coisas. O meu dia estava muito cronometrado. E eu até pensei assim, as meninas sabem, à noite nós tínhamos mentoria. E eu não tinha estudado, irmãs. Eu não tinha estudado. E eu disse, Senhor, à tarde me deu uma crise de enxaqueca. Eu saí de um atendimento muito pesado, irmãs, muito pesado. Me deu uma crise de enxaqueca. E eu disse, Senhor, eu vou fazer que nem o profeta. Eu vou sentar e comer. Se eu não tiver mais ali enxaqueca depois que eu sentar e comer, vou tomar meu café, vou comer o meu pão, eu vou preparar minha aula e eu vou ministrar. Isso 6 horas da tarde, irmãs. A mentoria começava às 7h15, nossa oração. E dito e feito, irmãs, eu pensando em cancelar, eu digo, Deus, eu não vou cancelar algo com o Senhor, eu não vou cancelar algo com essas mulheres, porque o inimigo tá ali. Irmãs, várias coisas acontecendo. Eu digo, Deus, eu não vou fazer isso. Sentei, tomei meu café, comi meu pão. Meu esposo perguntou como que você está. Eu disse, estou sem dor de cabeça, vou ministrar aula, vou pro meu quarto estudar, saio de lá 8h30. E dito e feito, irmãs. O inimigo nesse tempo quer que você sinta demais e olhe para Deus de menos. E eu quero te dizer, como profissional dessa área, da área mental, da saúde, se você ficar sentindo, você não vai se mover. Nós precisamos começar a olhar o que a Bíblia diz, o que Deus diz, o que está decretado, o que foi falado, não o que eu sinto. Porque nós vamos ser movidas pelas nossas emoções e enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Então ali, irmãs, José, ele passou por tudo isso. Você conhece a história melhor do que eu. Você conhece a história. Você que não conhece, vá buscar, vá ler. Vai ser uma mulher bíblica profunda.
Porque Deus quer falar contigo através dessa palavra. Só que ele entendeu o quê? José nos ensina o quê? Que Deus é soberano e sempre cumpre os seus propósitos. Deus sempre cumpre os seus propósitos. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Independentemente das circunstâncias. Eu não sei, minha irmã, se você está no poço, se você está esquecida, se você talvez está num lugar que você diz assim, meu Deus, estão me escondendo, me esqueceram. Eu não sei se um lugar geograficamente, talvez você foi levado e você pensa que nesse lugar não é o seu lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa. O que Deus tem na sua vida, Ele é soberano. Ele é fiel para cumprir. Independentemente de onde você esteja. Independente do que estão fazendo contra você. Independente do que estão declarando, determinando. Irmãs, fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que nos prometeu. Eu quero ler para vocês aqui. Eu botei para nós o tópico 4. Só um minutinho, mas preciso tomar uma água. Nosso livro diz assim, ó. O coração de José era ensinável. Ele entendeu que se Deus permitiu que ele passasse por aquilo, nada poderia impedir os planos de Deus para a sua vida. José é um exemplo de fidelidade de Deus, de humildade e de perdão. Ele poderia ter escolhido retribuir o mal que sofreu, mas ele escolheu permanecer em Deus, nos seus valores e nos seus princípios. Ele poderia, preciso repetir, ter escolhido retribuir o mal que sofreu. Mas ele escolheu permanecer em Deus, nos seus valores e nos seus princípios. Minha irmã, não negocie princípios. Minha irmã, não negocie valores bíblicos. Não é sobre o que você sente, é sobre o que Deus diz. Não é sobre o que você pensa, é sobre o que a Bíblia diz. É isso que nós estamos tentando aprender muito na mentoria. Não é sobre o que nós achamos, pensamos, sentimos. Deus diz, está escrito, é assim. Irmãs, o poder da escolha de José foi tão grande, que Deus o honrou, que Deus foi com ele. Eu percebo assim, ó, que a transformação na nossa vida, ela começa em primeiro lugar com nossas decisões. Quando nós decidimos honrar a Deus na prisão, quando nós decidimos, como nós estamos lendo aqui, pagar o mal com o bem, quando nós decidimos nos calarmos, não revidarmos, não nos defendermos, porque nós temos um advogado. Quando nós decidimos, Senhor, é sobre o Senhor, não é sobre mim. Eu recentemente, irmãs, assim, como eu posso dizer, até para não expor muito, mas eu tive uma decepção, digamos assim, como uma amizade. E ali foi muito difícil, e eu até conversando com uma amiga, eu digo assim, ela dizia assim, tá, mas o que você sentiu? O que você sentiu? Eu disse, traída, me senti traída. E ela disse, mas por que você se sentiu assim, Denise? Eu disse assim, porque eu era amiga. Só que aí, irmãs, eu comecei a orar e pedir para Deus, ali, Deus, eu não quero sentir. Sabe o que eu comecei a pensar? E até um dia, semana passada, eu estava conversando com uma pessoa. Numa situação de ferida, escolha ser a pessoa que é ferida, não a pessoa que fere. Porque muitas vezes, irmãs, Deus sabe o nosso coração. Deus sabe que nós vamos perdoar. Deus sabe que nós não vamos sair caluniando. Deus sabe que nós vamos continuar tratando bem. Deus sabe que nós não vamos desistir da caminhada. Deus sabe que a gente vai olhar para as pessoas e admirar muito e amar muito, porque é o sentimento que eu tenho por essa pessoa. E não é sobre ela, é sobre mim. Mas eu entendo que talvez o sentimento não seja o mesmo que eu sinto, que ela sente por mim. Então, irmãs, quando nós decidimos isso, sabe, escolher ali como reagirmos, é diferente.
é diferente, mas nós conseguimos aqui, como diz o nosso livro, ter esse coração ensinável. Porque quando nós ali somos traídas, machucadas, acusadas, nós não olhamos para a pessoa, nós olhamos para Deus. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? E eu vou te dizer nessa situação, irmãs, nós temos duas escolhas, ou se fecharmos, ou pararmos, ou não vou mais confiar em ninguém, não vou mais ser amiga de ninguém, ou nós decidimos não morrer na dor. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Deus, me ajuda a guardar, me ajuda a blindar, que isso não venha me entristecer, que isso não venha me endurecer, que eu não venha olhar para outras com medo, que eu não venha olhar para outras julgando que também vão fazer a mesma coisa que essa fez. Então, irmãs, quando nós decidimos, aqui saiu o nome, mas falou, ali nós decidimos olhar como Cristo olha, exatamente, quando nós decidimos olhar, mas não depender daquela validação, não depender daquela aprovação, não olhar com um olhar de carência, fica mais fácil. Fica mais fácil, exatamente. Deus nos dá força para suportar. Exatamente ali, parece para mim, só ali colocou. Então, irmãs, é sobre isso. Eu não estou aqui nessa live prometendo você não vai ser caluniada, você não vai ali ser perseguida, você não vai sofrer. Não, irmãs. No mundo tereis aflições. Só que nós decidimos como vamos reagir. Eu coloquei para nós, tá, irmãs? Que a transformação na nossa vida começa com nossas decisões. No meu entendimento, irmãs, tá? Denise, eu entendo assim, ó. Que José não escolheu perdoar os irmãos lá publicamente. Depois que ele era governador. Depois que ele já estava num posto de poder, de riqueza, de status. Eu entendo que esse perdão começou lá no passado. Eu entendo que esse perdão começou lá quando os irmãos odiaram ele. Eu entendo que esse perdão era um processo de Deus lá com pequenas coisinhas para Deus desenvolver esse coração perdoador, esse coração ensinável. Então ali o liberar, irmãs, eu creio que começou nas perseguições, nas afrontas, não começou lá no palácio. Não começou quando ele estava em visibilidade. Eu creio que o processo começou na vida de José lá no secreto, no escondido, quando somente Deus via. Sabe por quê, irmãs? Porque Deus, para nos expor, Deus, para nos colocar ali no muito, precisamos primeiro ser fiéis no pouco. Então, talvez você pense assim, ó, mas eu tô passando tanta coisa sozinha. Sim, minha amada, sim. Nós vamos precisar passar muitas coisas no secreto para depois ali Deus nos honrar publicamente. E se for preciso, irmãs, porque tem coisas que Deus nem precisa fazer publicamente. Mas quando nós entendemos isso, que se nós não perdoamos quando é aos irmãos, se nós não perdoamos a injustiça, se nós não perdoamos quando somos ali traídas, se nós não entendemos isso nas pequenas coisas, como que nós seremos colocadas nas muitas? Eu estou falando, essa semana eu recebi um relato ali de uma irmã falando sobre isso aqui. Uma situação de dor, que ela tinha sido muito ferida pelo seu pastor. Uma situação assim, irmãs. E ali, quando eu vejo essas situações, eu sempre percebo isso. Deus, o Senhor está nos trabalhando. Porque muitas vezes, se nós pararmos na primeira ofensa, nós não vamos continuar. Se nós pararmos na primeira traição, nós não vamos ali avançar. E por que você está dizendo isso, Denise? Porque esse também, irmãs, essas também são as marcas de Cristo. Ali Paulo diz, eu trago no corpo, eu trago em mim as marcas de Cristo. Cristo foi traído por uma pessoa que ele chamava de amigo. Cristo foi traído pela pessoa que ele chamou até o fim de amigo. Por quê, irmãs? Porque Jesus não deixou de ser amigo de Judas. Jesus não negociou a fidelidade que ele tinha, o respeito que ele tinha por Judas. Quem traiu, quem foi o traidor, quem negociou princípios, valores, quem mudou foi Judas. Se Jesus Cristo foi traído, por que eu e você não seremos? Jesus foi agredido, foi insultado, irmãs. E ali diz o que assim, ó, em 1 Pedro, olha só. Quando insultado, ele não revidava.
Cuidado, cuidado. Aquelas mulheres que dizem assim, ó, comigo bateu, levou, porque eu não levo desaforo para casa. Será que isso é ser sábia? Será que isso é sabedoria divina? Será que isso é deixar Deus tomar ali as rédeas, o controle da situação? Porque Jesus não revidava. Jesus não revidava, irmãs. Quando sofria, não fazia ameaças. Tem pessoas que até fazem aquelas ameaças gospel. Quem conhece a ameaça gospel, irmãs? Porque Deus vai tratar, porque Deus vai pesar a mão, porque Deus vai justificar, porque eu sei o Deus que eu creio, porque Deus vai fazer justiça. Quando é para nós é misericórdia. Quando nós ferimos, somos caluniadas, machucadas e percebemos, Deus, misericórdia. Tem misericórdia de mim, mas quando é com outro é justiça. O que será que Deus está falando conosco nessa manhã, irmãs? Será que nós termos esse sentimento é ter coração ensinável, perdoador, é pagar o mal com o bem? Aqui também diz, irmãs, que ele se entregava àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2:23. Quando nós entendemos que a justiça não é nossa, quando nós entendemos que talvez a justiça não precisa nem ser feita, quando nós abrimos mão da ferida da injustiça, do sentimento de injustiça, nós continuamos, nós avançamos. Mas se nós escolhemos ficar presas, mas eu fui injustiçada, mas eu fui caluniada, mas o que nós ganhamos? O que nós ganhamos? Eu posso dizer, tá, irmãs? Ressentimento, dor, ressentimento, dor. Você se entristecer, até mesmo abalar a sua fé, mas Deus não tá fazendo nada. Asaf, a Bíblia diz que ele se entristeceu quando ele olhou para a prosperidade do ímpio. Quando nós tiramos o foco de Deus e começamos a olhar, mas o outro prospera, mas o outro tem mais do que eu, mas o outro é melhor do que eu, mas o outro aparece mais do que eu, mas o outro faz a obra melhor do que eu, nós nos entristecemos com Deus. Nós abalamos a nossa fé, irmãs. Então ali Jesus também nos ensina a orar pelos nossos inimigos. E não foi, irmãs, por favor, né, aquela oração, como eu disse ali, de vingança, uma oração gospel. Não. O que Jesus disse? Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Misericordioso, amoroso. Até mesmo na cruz, irmãs. Até mesmo na cruz. E também no último momento ele estava na dor. Preste bem atenção. Preste bem atenção, porque eu sei que eu estou falando com mulheres que estão passando esse processo. Jesus tinha sido traído, machucado psicologicamente, emocionalmente, estava também fisicamente machucado. Estava passando pela pior situação que ele passaria. Estava com o peso dos pecados do mundo. E mesmo assim, Jesus não se fechou. Mesmo assim, no último momento, ele libera a salvação e o perdão para o ladrão na cruz. Se Jesus estava sendo traído, humilhado, machucado, desprezado, estava sofrendo uma opressão que eu não tenho nem noção, e mesmo assim, ele decidiu ajudar, fazer o bem, perdoar, levar esse homem para o céu no último momento de vida, irmãs. Eu quero te perguntar algo com muito carinho, tá? Porque eu sou confrontada. Porque, por exemplo, semana passada aconteceram tantas situações que eu disse, irmãs, eu disse chorando. Eu disse, Deus, eu quero me esconder. Deus, eu quero ir pra caverna. Deus, eu não quero mais fazer live. Deus, eu não quero mais falar de ti. Deus, eu quero ficar escondidinha, eu quero parar os atendimentos, eu quero férias, mas eu quero me esconder. Porque tem situações que nós vamos querer se esconder. Tem situações que nós vamos passar que nós vamos ter estrutura. Que a gente vai dizer, meu Deus, o que eu faço agora? Não estou preparada para isso. E eu não estou falando, irmãs, dos grupos do WhatsApp. Não foi isso.
Os grupos do WhatsApp eram números, eram grupos que se Deus quiser eu vou recuperar, e se Deus não quiser a obra vai ser feita da mesma forma, talvez ainda melhor. Só que, irmãs, quando a gente se depara com a injustiça, quando a gente se depara com a luta, quando a gente se depara ali com as perseguições, quando a gente se depara com a inveja, quando a gente se depara ali com um amigo que não é amigo, quando a gente sente essas dores, a vontade é a gente se esconder. É a gente dizer, meu Deus, eu quero me esconder. Só que aí, irmãs, eu quero te fazer a pergunta que Deus me fez. Se Jesus não parou, se Jesus até o último minuto continuou, quem sou eu e você para pararmos? Quem somos eu e você para pararmos de falar do amor de Jesus? Quem somos nós para negar oração? Mesmo que talvez você esteja, Deus, quem precisa de oração sou eu. E vem essa pessoa pedir a mim. Mesmo quando você que precisa de uma palavra, e Deus coloca pela misericórdia de Deus outras pessoas pedirem uma palavra para você, sabe o que é Deus dizendo? Minha filha, o meu poder não está na sua performance. O meu poder não está em você estar bem, você estar ali, uau, tô maravilhosamente bem. O meu poder se aperfeiçoa mesmo quando você está fraca. Porque não é sobre você, não é sobre as suas forças, não é sobre a sua performance, não é sobre suas emoções, não é sobre as situações que você está passando, é sobre o meu poder, é sobre a minha palavra, é sobre a minha fidelidade, é sobre o meu Espírito Santo que você carrega, é sobre ele, irmãs. E quando nós estamos assim, eu me lembro daquela palavra de Jeremias, que Jeremias diz, Senhor, eu quero me calar, eu não quero mais falar. Mas o meu coração queima, mas quando eu penso na sua palavra, o meu coração queima. É isso que Deus está falando para mim e para você nesse dia, nessa manhã, irmãs. Eu sei que eu estou falando com mulheres que têm chamado. Eu sei que eu estou falando com mulheres que têm chamado ali como de José, grandioso, precioso. Eu não estou falando de números. Eu sei que eu estou falando com mulheres que talvez estão passando esse tempo de preparo. Eu lembro que semana passada eu ouvi algo assim, ó. Uma irmã disse assim, mais de uma irmã, tá? Disse assim, que Deus está te usando, talvez para trabalhar a vida dessa pessoa. Porque Deus está te usando nessa situação. Eu lembro que teve um dia, mas que eu disse, Deus, eu não quero ser usada para nada. Eu quero ficar quietinha. Porque às vezes é assim que a gente vai sentir, irmãs, esmagada. Às vezes é assim que a gente vai se sentir cansada. Às vezes é assim que a gente vai se sentir sugada, porque o inimigo quer que você olhe para os seus sentimentos, quer que você fique presa nas suas emoções. O inimigo quer te dizer até aqui, agora acabou, agora não tem mais, agora eu quero ver você adorar no poço, agora eu quero ver você dizer que Deus é bom mesmo você sendo traída, agora eu quero ver se você vai dizer que Deus é bom mesmo você precisando de oração e ninguém orando por ti. Mas, irmãs, a missão não é nossa, a missão não é sua. A palavra não é a sua. As meninas da mentoria sabem disso. Na segunda-feira eu comecei a aula dizendo assim, por favor, me ajudem a ministrar, porque hoje eu estou abalada. Porque hoje eu estou precisando receber. E tem dias que você vai ministrar e tem dias que Deus vai ministrar através de ti. E glória a Deus por isso, irmãs. Glória a Deus, porque a graça dele nos basta. Glória a Deus se você está passando tudo isso. Porque é sinal que você está sendo forjada. É sinal que você não vai parar na dor. É sinal que você, assim como José, você não vai ser aquela que perdoa quando está no palácio. Você vai ser aquela que perdoa mesmo na prisão. Aquela que faz o seu melhor mesmo numa casa de uma pessoa que não te reconheça. Você vai ser aquela que faz o melhor mesmo lá escondida. Quando ninguém te vê, você vai ser uma mulher diferente, uma mulher de confiança. Glória a Deus que você, irmãs, talvez você é ali a pessoa que foi ferida, você não é agente de ferida. Isso é difícil, irmãs. É difícil, mas é o que, irmãs? É o que? Em Deus, Ele nos dá força pra gente passar. Em Deus. Ali no nosso livro, irmãs, diz assim, ó.
no nosso último tópico, ali nos 2 últimos parágrafos, as irmãs que estão com o livro, página 45. José, ele decidiu retribuir o mal com o bem. Ele não apenas perdoou, mas ele abençoou os seus irmãos. Ele os tratou de forma respeitosa. Ele os trouxe para perto e ele cuidou deles. Não houve apenas uma provisão material da parte de José para a sua família, mas também houve restauração, houve cura, houve testemunho, houve um legado de fé. Tudo isso por causa de uma decisão. A decisão de pagar o mal com o bem. Quando nós decidimos continuar, avançar, quando nós decidimos não olhar para as circunstâncias, quando nós decidimos tratar aquela pessoa com respeito, abençoar, orar, talvez, como diz aqui, até mesmo cuidar, porque foi isso que José fez pelos seus irmãos. Irmãs, há uma restauração, a cura, há testemunho. E o melhor, o que nós não entendemos, o que os nossos olhos não conseguem ver, é o legado de fé que é deixado a partir de nós, em nós e através de nós. A Bíblia diz assim, vou ler de novo, versículo 20 de Gênesis 50, tá? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas. José entende que até na perseguição, até no ódio, até naquilo que eles fizeram, irmãos, de jogar José no poço para José ir levado para outra terra distante. Até isso era propósito e permissão de Deus. Então, quando nós olhamos para o futuro, olhamos para Deus, olhamos para a sua palavra, nós entendemos que há propósito em tudo. Até mesmo no choro, até mesmo na traição, na acusação, no ser jogada no poço, no ser esquecida, nós entendemos que nada é sobre nós. Irmãs, ali nós precisamos entender que, como o livro iniciou dizendo, talvez você esteja sendo acusada, traída, abandonada, jogada na prisão, esquecida. O que nós não podemos nos esquecer, irmãs, o que nós não podemos nos esquecer, e eu tenho certeza que nós não vamos nos esquecer, que nós seremos mulheres que não vão se vingar, que não vão pagar o mal com o mal, que não vão pagar a indiferença. Cuidado, irmãs, com o joguinho de silêncio, com a indiferença, com pagar na mesma moeda, né? A gente não vai pagar a indiferença com a indiferença. A gente também escolhe não pagar a traição com a traição. Mas nós escolhemos ser mulheres sábias, que vão fazer sim como José, se for preciso. Cuidar, abençoar, sustentar, amar. Mulheres que vão fazer como Jesus, mesmo na dor, não vão parar de dizer que Deus é bom, não vão parar de orar, não vão parar de fazer o que estão fazendo, porque elas sabem para quem elas fazem e por que elas fazem. Porque se nós fazemos a obra de Deus olhando para as pessoas, eu sinto muito dizer, minha amada, você vai parar. Mas quando nós fazemos e temos noção para quem nós fazemos, fica mais fácil. Senhor, é por ti, é para ti. Senhor, é tudo que eu tenho, mas eu não vou parar. Eu não vou parar. Nós vamos conseguir fazer tudo isso por nós, pela nossa força? Não, irmãs. Mas porque Ele, como diz o livro, Ele é soberano e cumpre os seus propósitos independentemente das circunstâncias. Para finalizar aqui, nosso último parágrafo diz assim,
Que Deus nos dê essa sabedoria e que nos conceda, eu oro em nome de Jesus, um coração perdoador, um coração generoso e um coração parecido com o de Cristo. Que possamos abrir mão da razão, da dor, do orgulho, das mágoas e também pagar o mal com o bem em nome de Jesus. Eu quero estar orando por você. Eu quero estar orando pela sua vida. E peço que vocês também estejam orando pela minha. Mas nessa manhã, irmãs, eu creio que é uma manhã de propósito. Eu creio que, como eu disse para vocês, eu sempre venho aqui porque eu sei que eu sou direcionada por Deus para estar aqui. Porque Deus quer derramar, sim, restauração, cura, testemunho. E é sobre você. É em você que você vai plantar esse legado de fé. Sozinha não, mas com Deus. É nós que vamos nos levantar. Decidir perdoar, decidir amar, decidir pagar o bem, pagar o mal com o bem. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Vamos orar, irmãs. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, por essa manhã de cura. Por essa manhã de posicionamento, Pai, eu creio que o Senhor está posicionando. Mulheres que talvez o inimigo tenha declarado a morte, tem declarado, Senhor, a tristeza, tem declarado que elas vão morrer nessa dor. Áreas que o inimigo tem declarado não é para você, desista. Áreas que talvez elas estão assim, Deus, eu quero me esconder, eu não quero mais falar, eu não quero aparecer, Deus me esconde. Oh, Deus querido, se for para se esconder, que seja com o teu propósito, sobre a tua direção, sobre a tua palavra, Deus. Mas se for, Deus, para nós estarmos ali como Jeremias, com o coração ardendo, porque tua palavra arde em nós, mas com propósitos, sendo bênção, falando a verdade, sendo profetas, que em nome de Jesus nada calhe essa voz. Que em nome de Jesus nada feche as portas que o Senhor tem aberto. Que em nome de Jesus as portas do inferno não prevaleçam sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa mulher. Que em nome de Jesus, Pai, nós não venhamos olhar as circunstâncias, as pessoas, nossas emoções, aprovações, mas que nós venhamos, Senhor, olhar para o amor do Pai. Que nós venhamos olhar não para aquilo que nós estamos fazendo, mas para aquilo que nós somos em Ti. E através de Ti, Pai. Pai, continua falando conosco. Nos dá, Senhor, estratégia para fazermos a diferença. Nos dá estratégia, Deus, para não retribuirmos a ofensa com a ofensa, diferença com a diferença, traição com traição. Mas para nós, mesmo em meio a essas circunstâncias, exalarmos o Teu bom perfume. Pai, se há alguma aqui que tem dito que não vai mais falar, não vai mais orar, que vai parar, que a mesma voz, Pai, que tem me sustentado, que tem me lembrado que a obra é do Senhor, que é sobre o Senhor, venha sustentar essa mulher, venha posicionar essa mulher, venha curar essa mulher e venha posicionar ela no centro da Tua vontade, Deus. Que ela não venha esquecer que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Que ela não venha se esquecer que a obra é Tua, não é dela. Que ela não venha esquecer que não é performance, é a Tua graça, é a Tua misericórdia, a Tua bondade, é o Senhor em nós, não é nós sozinhas. Oh Deus, derrama o Teu bálsamo de cura. Derrama o Teu bálsamo de libertação. Mas também nesse dia, Deus, derrama, Senhor, a Tua unção de ousadia, de equilíbrio, de amor, de graça, mas de poder, Deus. Porque agindo o Senhor na nossa vida, quem impedirá, Senhor? Que essa verdade fique cravada no nosso coração. Que a Tua verdade seja maior do que qualquer voz que está paralisando, machucando, acusando, em nome de Jesus. Deus, nessa manhã quebra toda corrente, Deus, de intimidação, de medo, de ali sentimento de injustiça, de ferida.
que nós venhamos ser movidas por fé, pela tua palavra e por ti. Essa é a nossa oração, Paizinho, em nome de Jesus. Nos abençoa, nos dê um dia abençoado. Fica conosco, Jesus. Abençoa cada uma, Pai, em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs. Eu quero agradecer a cada uma que esteve aqui nessa manhã, a cada uma que ouviu a palavra. Quero agradecer as meninas que estão na mentoria. E eu quero te fazer um convite especial, irmãs. Quem ainda não tem esse livro, vocês viram hoje o texto do dia 17 e quiser adquirir, chama no direct, chama, tá? Mas vocês podem estarem comprando pelo site, podem estarem comprando conosco. Hoje vai ser dia de envio, hoje à tarde tem envio ali. Está custando R$62, tá, irmãs? Com o frete já incluso para qualquer lugar do Brasil. E nós estamos com uma promoção, tá, irmãs? Com um propósito, até mesmo de você conhecer a mentoria, de você talvez estar ali sendo ministrada, você conhecer esse trabalho, quem ainda não conhece. Quem estiver adquirindo o livro hoje vai estar ganhando a mentoria, tá, irmãs? Vocês podem assistir a mentoria gravada ou vocês podem participar na terça-feira de manhã ao vivo ou na segunda-feira à noite. Nos chamem ali para estar tirando todas as dúvidas, qualquer dúvida, tá, irmãs? Quem quiser adquirir, quem não quiser participar da mentoria, mas quiser ter um livro ali que eu procurei ser bíblica, tá, irmãs? Esse livro é um livro um pouquinho diferente do outro que eu fiz, ele é muito bíblico, ele não traz histórias pessoais, não traz testemunhos, ele traz estudo bíblico. Então, quem quiser, tá, irmãs, ali estar adquirindo, ó, Silvia, a Uli, né? Ele é lindo por fora e por dentro, irmãs, realmente. A palavra que eu tive, tá, irmãs? Quem não conhece a história desse livro, já estou finalizando, não quero estar atrapalhando vocês. A palavra que eu tive sobre esse livro que Deus me deu é que ele seria lindo, tá, irmãs? Ele é maravilhoso. Ele parece doce. Ele parece um devocional. Talvez ele pareça assim, mas esse livro aí parece até de menininha. Parece até de criança. É um livro muito frufru, muito delicado. E quando eu recebi algumas propostas, até mesmo para trocar a capa, olha, esse conteúdo de dentro não fala, não condiz com a capa, tem que ser uma capa mais forte, tem que ser uma capa com outras cores, tem que transmitir força, tem que transmitir seriedade. Irmãs, quando eu recebi tantas coisas assim, a palavra que o Senhor me deu foi que esse livro seria doce como mel e forte. Que por fora pareceria muito doce, talvez muito assim, até delicada demais. Como o mel. É doce, mas é forte. Então, irmãs, quem quiser adquirir, tá? Estamos com bastante livro à pronta entrega. Está chegando em torno de 10 dias úteis. Você está convidada ali, tá, irmãs? Chama no direct, tá, irmãs? Eu vou colocar o link ali nos nossos stories. Mas vocês podem estar chamando no direct, que será enviado ainda hoje. Ali a gente precisa do nome completo, endereço completo, tá, irmãs? Para vocês estarem recebendo. Irmãs, que Deus abençoe. Que você fique com essa palavra, mas que você guarde no seu coração. Nada é sobre nós. É tudo dele, por ele e para ele. E se você pensar em não falar, não orar, não, eu vou me esconder, Deus vai te trazer a memória, como trouxe ali para Jeremias, como tem me trazido, a minha palavra vai queimar, você não vai conseguir se calar. Então não se cale, não se cale, avance, prossiga, continue, permaneça, porque maior é aquele que está em nós. Um beijo no coração, minhas irmãs. Deus abençoe. Um beijo no coração. Até a próxima live. Até as meninas da mentoria que eu vou ver à noite, até a noite. Aquelas que eu vou ver amanhã de manhã, até amanhã de manhã. Beijo, meninas. Deus abençoe em nome de Jesus.